Agora você vai conhecer um pouco mais da história do bacalhau da Noruega. Vai saber como ele é fabricado, conhecer as suas espécies, os seus valores nutritivos e vai aprender como oferecê-lo da melhor maneira aos seus clientes. O primeiro bacalhau salgado foi preparado nas costas da Espanha no século XV. No início, o peixe era seco nas rochas, ao ar livre, e era salgado para sua melhor conservação, já que naquela época não existiam geladeiras. O bacalhau da Noruega só passou a ser exportado e comercializado no século XVII. E foi nessa época que um mercador holandês fundou a primeira indústria de transformação do peixe. O sucesso do bacalhau nos mais diferentes países fez com que a sua produção aumentasse rapidamente. Para satisfazer essa procura, os peixes pescados nas águas do Ártico eram levados ao longo da costa até a parte noroeste da Noruega, e ali o peixe era preparado. Esse método tradicional garantia a conservação e mantinha todas as proteínas, vitaminas e, principalmente, o sabor do peixe. Hoje em dia, na Noruega, a indústria do bacalhau é composta de várias pequenas e médias fábricas espalhadas por toda a costa. Assim, o bacalhau é industrializado próximo à região onde é pescado, o que contribui para manter todas as suas qualidades. O processo de industrialização está cada vez mais rápido e eficiente. A salga e a secagem do bacalhau são feitas em fábricas extremamente modernas, e a temperatura é rigidamente controlada. Antes de ser exportado para todo o mundo, o bacalhau segue uma linha de produção: corte, salga, maturação pelo sal por 2 ou 3 semanas, ressalga, armazenamento, secagem, escolha, pesagem e embalagem. Mais de 80 mil toneladas do bacalhau da Noruega são exportadas para aproximadamente 60 países. Brasil, Portugal, Espanha, França e Itália são os principais países importadores. Para que o bacalhau da Noruega mantenha sua qualidade, são necessários cuidados especiais nas suas longas viagens. Os containers para o transporte do bacalhau, por exemplo, devem estar completamente secos e refrigerados, com temperatura entre 2 e 5 graus centígrados. E o ideal é que a temperatura dos caminhões de transporte e do local de armazenamento sejam as mesmas dos containers, porque assim evita-se que o bacalhau sofra um choque térmico. O bacalhau da Noruega deve ser conservado em armazéns secos, ventilados com temperatura entre 2 e 5 graus e nunca deve ser congelado. Somente depois de reidratado, ele pode ser guardado em temperaturas abaixo de 0 graus centígrados. O calor afeta seriamente o bacalhau e pode chegar até a praticamente cozinhá-lo. Além disso, se exposto diretamente ao sol, o bacalhau pode queimar rapidamente. A umidade também pode destruir todo o trabalho realizado na preparação do bacalhau da Noruega. Por isso, é tão importante manter o bacalhau sempre seco durante todo o transporte e a armazenagem. No Brasil, as espécies de peixes mais vendidas usadas na produção de bacalhau são 5: cod-gados morrua, cod-gados macrocéfalos, site, ling e zarbo. Todo o bacalhau já vem da Noruega classificado corretamente, e essa classificação deve ser mantida na apresentação para o consumidor e na exposição do produto no ponto de venda. Cod. O cod, também conhecido como porto, é produzido a partir de 2 diferentes espécies de peixe: o cod-gados morrua e o cod-gados macrocéfalos. Cod morrua.
Pescado no Atlântico Norte, é considerado o bacalhau mais nobre. Ele tem postas altas, largas e uma coloração palha uniforme. Depois de cozido, o cod morrua se desfaz em lascas claras e tenras. Cod macrocéfalos, também conhecido como cod do Pacífico, é comercializado no Brasil há mais ou menos 10 anos. As diferenças em relação ao cod morrua estão na coloração, um pouco mais branca, e na textura, pois a sua carne não desmancha em lascas. Site. O site tem um sabor mais forte e uma coloração menos clara. Depois de cozida, a sua carne desfia com facilidade. É a espécie ideal para preparar bolinhos, saladas e ensopados. Ling. O ling é a espécie mais estreita de bacalhau da Noruega. Sua carne branca é perfeita para assados, cozidos e grelhados. Zarbo. O zarbo é a menor espécie de bacalhau da Noruega. Ele é muito utilizado na preparação de pratos desfiados, caldos, pirões e bolinhos. Na apresentação do produto ao consumidor, é sempre importante explicar as diferenças e as semelhanças entre os peixes, ressaltar a qualidade do bacalhau da Noruega, ressaltar o rendimento do produto. 1 quilo de bacalhau da Noruega tem o mesmo valor nutritivo que 3,2 quilos de peixe. 1 quilo de bacalhau pode servir de 6 a 8 porções, enquanto 1 quilo de peixe fresco serve no máximo 4. Informe também ao consumidor como cortar e dessalgar o bacalhau da Noruega. Para dessalgar o bacalhau, é preciso deixá-lo de molho, coberto com água de 24 a 36 horas, dependendo da altura da posta. Para conservar melhor o seu sabor, é necessário deixá-lo de molho na geladeira e trocar a água 8 vezes. Finalmente, ao oferecer o bacalhau da Noruega aos clientes, lembre sempre que ele é um alimento nobre, saudável e que pode ser preparado de diversas formas, numa infinidade de receitas. Antes mesmo de ver o prato pronto, o cliente vai ficar com água na boca. O Conselho Norueguês da Pesca vai colocar à sua disposição o material promocional do bacalhau da Noruega. E além disso, vai estar sempre pronto para dar esclarecimentos, informações ou criar atividades conjuntas de promoção. Tudo para fazer a qualidade das suas vendas ser tão boa quanto dos nossos produtos.